A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que fazem parte aqui do canal de reflexão. Vou continuar aqui em Romanos, no capítulo 15. Aqui a palavra de Deus está falando, Cristo dá-nos o exemplo da abnegação. Vamos começar aqui do 1 para frente, no capítulo 15. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui a palavra de Deus mostra, o que o mundo ensina, que a gente tem que agradar a nós mesmos, que a gente tem que ser primeiro a gente, primeiro eu, depois eu de novo, Mas aqui a palavra de Deus mostra que não é assim, que nós devemos suportar a fraqueza dos fracos. Aquele que está numa condição melhor, está mais forte, ele tem que suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos, É difícil porque a gente quer se agradar, a gente é egoísta por natureza, então a gente quer ver o nosso lado, Mas a palavra de Deus não ensina isso, fala para a gente ver o lado do outro, Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Então a gente tem que estar sempre buscando edificar. E aqui mostra que Cristo ele não agradou a ele mesmo, mas está escrito que sobre ele caíram todas as injúrias dos que o injuriavam. Então Jesus ele suportou toda aquela humilhação, tudo, para que eu e você, meu irmão, a gente possa ter uma vida abençoada nessa terra, uma vida abundante e uma vida eterna com Ele no céu. Então a palavra de Deus mostra que porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então quando a gente planta isso, quando a gente busca isso de Deus, é para que a gente tenha esperança e para que a gente dê esperança para aqueles que também nos observam e nos escutam, Porque o mundo, ele tira toda a esperança das pessoas, Se a gente for olhar para a situação do mundo, a gente não tem esperança em nada, porque assim, é muito triste as coisas que a gente vê, Então, a vida mostra para nós todos os dias como é a loucura que é, esse mundo. Mas se a gente olha para o Senhor, para a palavra dele, a gente tem esperança sim, Então é o que a palavra do Senhor nos aconselha aqui. Tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Então, a gente tem que buscar isso todos os dias, Ter esperança e passar esperança, E aqui a palavra de Deus mostra que o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros. Então, Deus nos pede algo que Ele tem, algo que Ele é. Ele é um Deus de paciência e consolação. Então, Ele tem isso para nos dar. Então, que Ele nos conceda, quando a gente busca isso, Deus nos concede o mesmo sentimento
uns para com os outros, porque Deus tem paciência e Deus nos consola, né? Então Ele está pedindo algo que Ele nos dá, né? E nos dá porque tem para dar, né? E então Ele pede para a gente fazer o mesmo pelo nosso próximo, né? E aqui a palavra de Deus mostra: para que concordes a uma boca glorifiqueis ao Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então é isso que nós devemos fazer. Aqui no 7 continua: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, né? Então aqui está falando da circuncisão, que era um costume que eles tinham antes de Jesus vir, que todos aqueles homens que faziam parte ali do povo de Deus, eles recebiam essa circuncisão, né? E depois que Jesus veio, né, o nome de Jesus, o sangue de Jesus, o sacrifício da cruz, né, não precisa mais, né? Mas os homens tinham que passar por essa circuncisão, né? E então, digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez louvai o Senhor todos os gentios e celebrai todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de toda alegria, ou seja, todo gozo e paz, em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então aqui fala de Jessé, né, do pai de Davi, e Jesus que veio dessa linhagem, né, que através dele toda a terra vai celebrar, né, todo o povo celebra, né, porque todas as nações foram alcançadas pelo que Jesus fez. No princípio era só um povo ali escolhido, mas depois isso se estendeu para toda a terra, né, através de Jesus. E aqui a palavra de Deus fala que Deus de esperança vos encha de alegria, de paz, né, de crença, e que abundeis ali em esperança pela virtude do Espírito Santo, né? Então tudo isso é uma virtude do Espírito Santo que está à nossa disposição, né? Então é isso. Aqui o Senhor nos mostra, através dessas palavras aqui, no capítulo 15 de Romanos, que Cristo nos dá exemplo da abnegação. Então, tudo que Deus nos pede, Ele antes faz, né? Ele não é aquele pai que fala: olha, não faz isso. Por exemplo, tem pai que fala para o filho: não faz isso, mas ele faz, né? Não, Deus, Ele é perfeito. Tudo que Ele nos pede é porque Ele faz, Ele já fez, está nele, entendeu? E Ele não vai nos pedir nada ruim, só vai pedir para nós coisas boas que vai nos defender, nos ajudar, nos abençoar, né? Então, Ele é um exemplo de pai, é o pai maior, né? Então, Ele é um pai perfeito, né? Ele sabe o que é bom para nós, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e tudo que Ele nos pede é porque Ele fez, Ele faz, Ele tem para nos dar, porque antes dele nos pedir, Ele já fez, né? Então, assim, fez e faz e fará, e é um pai que dá um bom exemplo, né? Um pai perfeito, um pai que não tem falha, né? Então, aqui o Senhor está nos mostrando, né, como ter essa abnegação de Cristo na nossa vida. E a paciência, a consolação, está falando que a gente vai ter aqui, como está falando no 13 aqui, a esperança, né? E a gente vai ter alegria, vai ter paz, e vamos
ter a esperança de Deus ali abundando em nós, pela virtude do Espírito Santo de Deus, que não vai deixar a gente desanimar, desfalecer, né? Mas vai cuidar das nossas emoções, da nossa vida, em todas as áreas, né? Então a gente aprende isso com o Senhor Jesus Cristo, com o próprio Deus, né? A sermos abnegados e não aceitar o conselho do mundo, que nós temos que primeiro cuidar de nós, depois de nós, depois de nós, e se sobrar do outro. Não é assim que funciona. Na palavra de Deus, nós temos que olhar para a fraqueza do outro e suportar e não levar em conta como Jesus não levou, não ficar nos preocupando em agradar a nós mesmos, mas agradar o outro, ter paciência com o outro. Copiar, né, o exemplo de Jesus, né? É fácil? Como humano, a gente não é, mas a gente que quer andar com Jesus, a gente tem que procurar imitá-lo, né? Ele é o último perfil a ser seguido, né? Então aqui, a palavra de Deus mostra pra gente seguir o exemplo dele nessa abnegação, né? E olhar para Cristo, né? Que ele é o maior exemplo para a nossa vida. Em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, se você aprecia esse canal, entra aqui, se inscreve, compartilha, dá um joinha, faz um comentário, para que esse canal chegue para outras pessoas. Desde já, meu muito obrigada, que Deus te abençoe ricamente. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.